Gente, primeiramente, se eu começar a gaguejar, a falar ruim, estou com a garganta muito dolorida. Eu fiz uma cirurgia e ainda estou meio afetado aqui pela cirurgia dos dentes. Se vocês não entenderem o que eu falar, ainda estou com a boca dormente ainda, então está um pouco difícil, tenha paciência. Eu sei que eu já não falo muito bem, minha dicção já não é muito boa, então junta tudo isso. Tá joia? Bom, vamos orar pelo momento da palavra. Fecha os olhos aí. Senhor, agora é o momento da gente meditar na Tua palavra, Pai. A palavra que é vida. Senhor, que o nosso coração esteja preparado para receber tudo isso, Pai. E a nossa vida cheia do Teu poder para colocar tudo em prática. Nossa vida cheia da Tua graça, Senhor, para testemunhar tudo isso aí para esse mundo, Pai. Senhor, seja conosco nessa manhã, nós te pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, não tem uma maneira melhor de encerrar um congresso de espiritualidade do que num culto, né? Afinal de contas, esse é um momento do ápice da nossa espiritualidade cristã. A igreja se reúne para adorar coletivamente ou publicamente, todos num só pensamento. A gente dedica um momento do nosso dia, do nosso fim de semana, o descanso ou o dia do Senhor para isso. Então, olha só que maravilha é a gente fechar praticando o que é espiritualidade. Durante esses 2 últimos dias, hoje é o 3º dia do congresso, esse é o encerramento, a gente se reuniu para tratar sobre espiritualidade cristã. O primeiro congresso da Igreja Anglicana de Brasília, é um marco na nossa história, trouxe o tema espiritualidade. E pode ter certeza, surgiu muita oportunidade, muita situação para a gente exercer nossa espiritualidade durante toda a preparação. Sobrou muita coisa para a gente colocar em prática as nossas virtudes, porque houve muitos empecilhos que tentaram até impedir, né, esse congresso de acontecer, mas aconteceu para a honra e glória do Senhor. Os 2 últimos dias foram de uma riqueza graciosa para a nossa vida. Permitiu a gente refletir esse tema de espiritualidade para além da nossa comodidade. Essa semana, conversando com um amigo, eu perguntei para ele o que ele entende por uma espiritualidade, o que é uma atitude espiritual, como que a gente exerce uma espiritualidade cristã. Aí ele falou logo, né? Orar, ler a Bíblia, meditar. E o que mais? Jejuar, porque aí já aprofunda, né? Espiritualidade, jejuar. Gente, está tudo certo, não tem nada de errado nisso, mas é muito óbvio, é muito imediato, é muito superficial pensar assim, porque durante esse congresso, e afinal de contas, essa era a intenção de fazer esse congresso, debater o tema em algumas áreas da nossa vida que são visitadas por nós todos os dias, corriqueiramente, mais até do que as práticas espirituais que a gente começa a listar. Porque a gente tratou de cultura pop, todo dia a gente abre a televisão, olha as mídias sociais, ouve aquela música que a gente gosta tanto, assiste as séries, e isso num volume muito maior do que ler a Bíblia, orar, jejuar. É ou não é? A gente foi desafiado a pensar a espiritualidade cristã na musicalidade brasileira, como que a nossa cultura brasileira, rica em ritmos, poesias e sons, pode conceder para a gente um momento de cultivar algo que traga sentido eterno para nós. Eu penso que uma maneira diferente ou mais rica de pensar a espiritualidade cristã está presente na maioria dos cristãos, pode ser pensada, pode ser racionalizada para além do óbvio que a gente está pensando. E como que a gente vai pensar nisso? Escutando ou meditando o que foi falado aqui esses dias. Foi enriquecedor pensar a espiritualidade como uma busca de sentido de vida, uma conexão com algo maior. E isso elenca qualquer tipo de espiritualidade, não exatamente uma cristã, como falou o pastor Carlinhos Veiga, mas a gente está aqui falando sobre a espiritualidade cristã. Isso porque a espiritualidade não é uma exclusividade da religião. As pessoas podem exercer uma meditação, buscar uma elevação espiritual, mesmo sem ser um religioso.
Carlinhos Veiga falou que a espiritualidade da música tem relação profunda com a espiritualidade, que música e espiritualidade têm relações profundas e às vezes até indissociáveis. Tem gente que fala que a música é a espiritualidade, como ele citou alguns autores aqui. Pode ser que muitos cristãos nunca pensaram que ser mais espiritual é escrever um poema, uma música, fazer um ensaio fotográfico, pintar um quadro. Gente, só um minutinho. Desliga os outros microfones. Está dando microfonia aqui para mim? Então, ser mais espiritual é para além do que a gente cantar uma música de igreja, escrever uma poesia, um poema, fazer uma comida, desenhar uma roupa, costurar uma roupa. O questionamento do pastor Carlinhos Veiga aqui foi bem provocador. Qual é a contribuição que a nossa arte, a arte cristã, tem produzido se nós consideramos o propósito do reino de Deus como o sal da terra, na transformação cultural e espiritual da sociedade na qual nós estamos inseridos no nosso Brasil? A música que está aí está servindo para quê? Produz verdadeiras transformações ou tem sido transformada para melhor se adequar às exigências do mercado? Desliga os outros microfones, fica melhor para mim. Está tudo desligado? Será que o que a gente tem produzido tem sido produzido só para se adequar ao mercado, para ganhar mais dinheiro, para ter mais números, mais seguidores, em vez de servir para contemplação, adoração verdadeira? Adoração verdadeira. Será que a gente tem servido a Mamon em vez de adorar a Deus? É também verdade... Nossa, gente. Desculpa. É também verdade que a cultura pop é mais uma área que toca profundamente nossa vida, dia após dia. Mexe com as emoções das pessoas. Eu até citei aqui na fala do Erlan. Eu fui levar os afilhados para assistir Divertidamente e estava cheio de adultos chorando lá no cinema. Porque a gente está entregando para a cultura pop como que se organiza as nossas emoções. O Erlan Torres nos fez refletir que o consumo da cultura pop pode ser benéfico, pois ela concede a oportunidade de pensar virtudes, como a coletividade, por exemplo. E a gente vê tantos filmes que as pessoas se unem para fazer algo maior e melhor. Massa, isso é legal, cultiva na gente o sentimento de pertencimento a algo que passa na mão de outras pessoas. Passa na mão de muita gente, né? Uma espiritualidade. Mas também ela oferece muitas coisas ruins, como a possibilidade de levar a gente à idolatria, de entorpecer a nossa mente, levando a gente a ter relações idólatras com pessoas, com produtos, com séries, com tantas coisas. O pastor André Pereira apresentou um aspecto tão necessário em nossas épocas, em todas as épocas, de desafios próprios de todas as épocas. Cada crente, em cada época, precisou estar atento, ter atenção. Essa foi a palavra de Jesus, a mesma que foi lida hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Sejam vigilantes, estejam atentos. A vigilância foi apontada como uma parte essencial da nossa espiritualidade. O próprio Jesus exorta os seus seguidores a ficarem atentos. No mundo cada vez mais cheio de distração e de novidades, é fácil se perder, se enganar. São tantas vozes, são tantas falsas verdades, são tantas ofertas de bem-estar e satisfação que fazem da exortação de Jesus uma urgência para a gente hoje. Nosso querido postulante, o Mateus, falou aqui ontem à noite, a última fala de ontem, e nos conduziu à reflexão do que a gente já pratica aos domingos, como expressão da nossa espiritualidade cristã, protestante, anglicana, sacramental, litúrgica. Eucaristia, gente, a mesa da comunhão, essa prática da nossa expressão
da espiritualidade, ao profundo sentido do que é ser cristão. Conhecer e celebrar os atos salvíficos de Deus em Jesus marca profundamente a vida da igreja. A repetição desse rito provoca a busca pelo significado que dá sentido à identidade do cristão, dentro desse mistério que é se relacionar com Deus, que é espírito e é homem e se faz presente no mundo por meio da igreja. Agora, coube a mim encerrar essa jornada. É possível conectar os temas e chegar a alguma conclusão? Será que a gente pode, depois de excelentes exposições, dar uma resposta mais rica para a espiritualidade cristã, depois desse congresso? O que é espiritualidade para você? Tem que ser mais do que orar, ler a Bíblia, jejuar. Eu acredito que é possível, sim, unir todos os temas, tudo que foi falado, de maneira razoável, e podemos, sim, dar boas respostas. A minha proposta é observar o mundo em que vivemos e entender que temos uma responsabilidade diante dessa observação. A princípio, precisamos pensar que mundo é esse? Esse é um mundo que opera o sistema que se opõe a Deus. Em todo o seu potencial, um mundo condenado pelo pecado perverte toda a bondade de Deus. Nesse mundo em busca de dinheiro e fama, artistas produzem cultura pobre, empodrecida, pervertida, sexualizada. Nesse mundo, igrejas e cristãos têm negligenciado o sagrado, a Eucaristia, o culto, a comunhão, em detrimento do conforto, do entretenimento, do bem-estar social e mental, e parece até uma ironia, né? Pessoas deixam de vir ao culto porque de manhã tem que ir para a academia, ou dormir mais, descansar mais, como se isso aqui fosse um fardo. Que espiritualidade é essa? A gente também corre o risco de ser entorpecido pelo uso indiscriminado das tecnologias. Nesse mundo, os seres humanos são objetificados, desumanizados, animalizados. A Jéssica até falou da cultura woke, não sei se vocês estão acompanhando por aí. A menina que agora se vê como um guaxinim. Não é mais um ser humano, é um animal. Não sei se vocês já viram também. Tem nas mídias sociais, pessoas põem uma máscara de cachorro, de cavalo, saem acolherado no shopping e acham bonito isso. Isso é uma desumanização da cultura. Esse é um mundo que sempre tem uma alternativa ao jeito de ser ultrapassado da igreja. Esse mundo está em trevas. Ele fede a morte por todo lado. E é em meio dessas trevas que Deus manifesta a sua luz e a morte recebe a sua sentença. Deus, que é amor, por amor oferta Jesus para que pessoas sejam salvas do poderoso juízo de Deus que está por vir. Pessoas podem, enfim, ser humanas novamente e se unem para se relacionar em amor, apesar de suas diferenças. Das trevas para a luz, da morte para a vida, essas pessoas recebem a oferta graciosa de Deus. Agora passam a ser essa mesma oferta de Deus para o mundo. Longe de ser isolados, longe de ser retirados, longe de ficar imunes ao mundo, os cristãos são preservados no mundo para revelar esse amor tão profundo e gratuito. O monge Anselmo Grum diz que os cristãos são como pequenas hóstias que Deus oferece ao mundo para ter uma noção de vida, de alegria, de paz e de sagrado. Ontem o pastor André citou o Eugene Peterson e refletiu algo mais ou menos assim. A espiritualidade, a atenção que nós damos à nossa alma, acaba sendo na prática a atenção que nós damos a Deus revelado e encarnado em Jesus. A verdadeira espiritualidade, ela vai ser profunda, significativa e verdadeira se for a mesma atenção que eu dou a Jesus. Porque eu posso viver uma espiritualidade dedicando atenção a outras coisas, a uma meditação pessoal, ou até levar o nome de Jesus, mas Jesus está bem distante. Eu já tive experiência de dar
um devocional para uma pessoa, e ela diz que, massa devocional, eu vou para o mato, acendo baseado, e lá eu tenho um encontro massa com Jesus. Não é piada, gente, é verdade. É verdade esse bilhete. A verdadeira espiritualidade, ela vai ser profunda, significativa e verdadeira se for a mesma atenção que eu dou a Jesus. O Evangelho, então, é a atenção amorosa que o Deus Trino direciona a mim. Isso foi o que o pastor André falou ontem. Então, logo a gente precisa entender bem e melhor qual é o nosso lugar no mundo como igreja, a partir dessa identidade igreja. E esse é o tema que eu me propus a falar hoje. Igreja, uma comunidade empoderada e enviada. Eu escolhi as palavras de Paulo aos Efésios para essa missão. Ele se dirige ao povo santo, numa maravilhosa mensagem de levar a igreja a entender a sua identidade e missão. Esses seguidores fiéis de Jesus passaram da morte para a vida, de inimigos de Deus a herdeiros de Deus na eternidade. E por causa da graça gloriosa com que Cristo nos comprou a nossa liberdade. E para que tudo isso? A palavra do Mateus ontem, ao refletir a Eucaristia, lembrou o Êxodo. Quando Deus instituiu a Páscoa, tinha um porquê. Para que tudo isso? Está lá. Para que quando seus filhos perguntarem, vocês entendam qual é o sentido de ser povo de Deus. Porque Deus libertou vocês. Novamente, a Eucaristia, essa oferta de alimento sagrado, é a oferta que traz o sentido para a nossa vida, do que Jesus fez. É sobre os atos salvíficos de Jesus que nós celebramos e repetimos para trazer o sentido do que é ser cristão, do que é ser igreja. E começa daí, porque Cristo graciosamente se ofereceu por amor, nos comprou e nos libertou, é porque nós podemos ser igreja. Para reunir sobre a autoridade de Cristo todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo no começo dessa carta aos Efésios. Nos tornamos igreja, seu corpo, seu testemunho de bondade para um grande propósito. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, vai falar assim, esse é o propósito, para que Deus possa nos apontar como testemunho da sua bondade. Todo mundo pode olhar para a gente e ver um Deus exibido falando, olha como eu sou bom. Ali a vida do Vinícius. Olha como eu sou bom, veja a Elani. Se isso é verdade, por que a gente continua escolhendo algumas áreas da existência, do sagrado? Se a nossa missão é colocar sob a autoridade de Cristo todas as coisas... Já tem água, já, obrigado. Se a nossa missão é essa, por que a gente tem relegado algumas áreas da vida como sagrado e outra para o que não é sagrado, ao sistema, entregando de bandeja para o sistema que se opõe a Deus? Será que é menos espiritual tomar um café com um amigo do que uma vigília de oração? Será que é menos espiritual ir ao cinema com a esposa do que um jejum em família? Será que é menos espiritual ir a um show de um artista brasileiro de qualidade, que produz arte, cultura, enriquece o saber, do que a gente evangelizar na rua? Entender isso deve nos levar ao êxtase da espiritualidade que Paulo está falando nesse texto. Paulo começa o texto que lemos falando, por esse motivo eu caio de joelhos. E que motivo é esse? Entender esse mistério que se desenvolve na vida da igreja. Cair de joelhos em sujeição, gratidão, exultação, como o apóstolo Paulo. O Criador dos céus e da terra escolheu a sua igreja para ser o lugar de revelar a sua glória e o seu amor a esse mundo condenado. De um mundo caído e quebrado, de pessoas mortas e inimigas de Deus, a atenção amorosa de Deus, dirigida a nós, muda completamente tudo. Agora somos herdeiros de Deus, cidadãos dos céus, membros da família de Deus, corpo de Cristo, casa e edifício de Deus, templo santo para o Senhor. Essas são as definições que o apóstolo Paulo fala sobre o que é a igreja. E eu tenho certeza que, se eu perguntasse para muitos de vocês, o que é a igreja para você? Não sairia nem dois conceitos desses. Sairia assim, a igreja é um hospital,
onde os doentes vão. Porque é assim que a cultura gospel ensina para a gente, respostas rápidas, imediatas e rasas. Mas a Bíblia fala o que é a igreja. E a gente precisa entender o que é ser igreja, começando a partir da obra de Jesus. E o que nós somos, que a Bíblia fala que nós somos. Casa, edifício de Deus, templo santo. Diante de tudo isso, eu proponho a oração de Paulo dirigida a Deus em favor da igreja, como repertório dessas respostas que a gente tem que elencar sobre o que é espiritualidade cristã, a partir desse congresso que a gente falou sobre tudo isso. Na minha contribuição para esse congresso, eu quero falar sobre a igreja em 3 pontos: a comunidade, empoderamento e envio. A igreja é uma comunidade empoderada e enviada. E para falar de comunidade, todo o sentido e caráter de ser igreja está ligado à coletividade. As concepções de igreja do Antigo Testamento estão ligadas à ideia de uma assembleia do povo em peregrinação no deserto, sendo guiado e cuidado pela presença de Deus no tabernáculo, um Deus que se manifesta no ajuntamento do povo escolhido. Esse é o sentido do Salmo 133. Oh, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Pois a união é preciosa como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão e descida por sua barba até a bainha das suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor anuncia sua bênção e dá vida para sempre. Somos tocados pela eternidade, numa coletividade de união, pela presença do Espírito Santo. Essa era a ideia da presença do sacerdote. Quando Deus instituiu o tabernáculo, tinha as pessoas que serviam no tabernáculo. E o principal chefe do tabernáculo ali, do serviço, era o sumo sacerdote. Quando o salmista fala como é bom e agradável que vive em união, a ideia do sacerdote Arão, ele levava no seu peito o éfode. O éfode continha 12 pedras preciosas, simbolizando as 12 tribos de Israel. Que imagem poética. Já parou para pensar nisso? É unido junto ao peito, ao coração, que Deus desenha a sua relação espiritual de bênção e vida. Deus, quando usa o sacerdote para se representar diante do povo, quando o sacerdote se apresenta diante do povo, é Deus que está se apresentando, ele traz no coração o povo. E quando o sacerdote vai diante de Deus representando o povo, é a unidade que está sendo apresentada e ofertada a Deus, submissa a esse Deus e Senhor, uma espiritualidade que passa pela coletividade e pela unidade. Não só coletividade, coletividade e unidade. Jesus também tinha o seu pequeno grupo. Na menor fração, mandou de 2 em 2. Dificilmente Jesus mandava um. Estavam sempre em grupo, existia uma coletividade. A concepção, a ideia original sempre passou pelo coletivo. Ensinou a eles a orarem o Pai Nosso, para vir a nós o reino, pelo pão que é nosso, para perdoar nossos pecados. Assim como nós temos perdoado, né? E para não nos deixar cair em tentação e nos livrar do mal. Jesus, quando está discipulando os seus, ensina coletividade, unidade. No livro de Atos, o pequeno grupo cresceu, a igreja ganha os confins da terra, e a carta de Paulo, que nós lemos hoje, é parte disso. Paulo está orando, e nessa oração está explícito o caráter comunitário dessa identidade. No versículo 16 do capítulo 3 de Efésios, Paulo fala assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça vocês. Versículo 17, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. Cristo habite em vocês. E oro para que vocês sejam arraigados, alicerçados em amor. Versículo 18. Para que possam,
juntamente com todos os santos. Escuta aí, gente. Juntamente com todos os santos. Compreender a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. Ser igreja tem a responsabilidade de revelar ao mundo o que ninguém mais pode. Toda a dimensão do amor de Deus, ser cheio disso. Por isso, a exigência da comunidade, coletividade, unidade é tão essencial para nós. Aliás, Jesus também orou por nós, e na sua oração antes de ir para o Calvário, lá em João 17, ele finaliza da seguinte maneira: a minha oração, ó Pai, é que eles sejam um, como nós somos um. Como tu enviaste a mim, Pai, eu estou em ti. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa comunidade só faz sentido coletivo, gente. E o coletivo só tem sentido se o amor de Deus é a nossa marca. E quão desafiador é isso? Não faz o menor sentido vir se alimentar do corpo e do sangue de Jesus sem uma vida relacional. E tudo que isso exige de nós. É mais do que um rito, mais do que um culto de domingo, uma estrutura eclesiástica, uma declaração confessional. É tão incompatível um cristão desigrejado quanto um grupo que se reúne, mas não se ama e não se relaciona. Se você pertence a uma comunidade de fé, se você não pertence a uma comunidade de fé, você está em trevas. Viver a espiritualidade cristã não é viver uma crença individual no Deus que se tornou carne em Jesus Cristo, se você não obedece à vida que Jesus tem proposta para nós em comunidade e unidade. Então, pertença a uma igreja. Faça parte de uma comunidade de fé, esteja presente nos cultos, como foi falado aqui ontem. Não tem como um cristão dizer que professa a fé em Jesus e vive uma vida solitária, uma ovelha desgarrada. É incompatível com qualquer imagem que a Bíblia trata sobre povo de Deus, nação santa, edifício, casa, família de Deus. Não tem como. Mas também, se tem alguém na sua comunidade de fé que não pode se assentar à sua mesa, você não deveria estar na mesa da comunhão. É tão incompatível quanto não ser igrejado. É difícil, gente. É difícil ser igreja, não é fácil. E para isso a gente precisa de poder. E a segunda parte do meu tema, empoderada. Uma igreja tem que ter poder. A comunidade precisa de poder para viver o que é a proposta dessa caminhada de igreja, da missão da igreja. Esse termo está na boca do povo hoje, é muito comum, empoderamento. É uma ilusão das minorias, porque eles pensam que recebendo o empoderamento, eles vão se livrar das amarras da opressão. E, na verdade, só muda o lado da cadeira, vão passar a ser opressores. É a disputa dos candidatos políticos para ver quem tem mais poder para governar o seu curralzinho. É o combustível da humanidade caída, que busca a sua autonomia, usurpando o que não é seu. Empoderamento do ser humano caído só vai querer mais para si, ser mais egoísta, acumular mais, para ter mais. A busca pelo poder é um vício que degrada a humanidade desde os primórdios. Nesse sentido, a boa nova de Jesus subverte toda a noção que o mundo tem de poder e a sua utilização. O poder da nova humanidade, da família de Deus, do povo santo, não está à disposição para elevar pessoas acima dos outros ou dominá-los. Porque tem muita igreja aí pregando que a igreja tem que dominar as 7 áreas da sociedade, a teologia dos 7 montes. Depois você procura para entender melhor. E você vai conseguir identificar algumas igrejas que têm esse tipo de pensamento. O poder da nova humanidade, da família de Deus, do povo santo,
está acima disso tudo. Na verdade, ou pelo contrário, receber o poder de Deus é receber derramamento do Espírito Santo, que leva cristãos a servir, a dedicar toda a sua existência se submetendo ao senhorio de Jesus. Precisamos do poder de Deus para amar, para obedecer, para renunciar, para um monte de coisas que trarão um monte de desconforto para um ser humano comum. Não é fácil calar quando a gente está certo. Não é fácil amar os inimigos e orar por eles. Não é fácil resistir às tentações. Não é fácil se regozijar nas tribulações. Não é fácil priorizar um estilo de vida que vai na contramão do mundo. Não é fácil dirigir a verdadeira atenção a Jesus diante de um mundo que tem todo interesse e artimanhas de distrair cada um de nós. Eu diria que é impossível para mim e para você entrar no céu, mas para Deus não é nada impossível. Na oração de Paulo ele diz: peço que da riqueza da sua glória ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Versículo 16. Versículo 17. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes aprofundarão em amor e os manterão fortes. Jesus também orou desse jeito. João 17, versículo 11 diz assim: agora, Pai, eu deixo esse mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui, com eles, eu os protegi com o poder do nome que o Senhor me deu. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava no caminho da perdição, da destruição, como as Escrituras já haviam predito. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Jesus dirigiu a sua atenção amorosa a nós. Protegido pelo poder, pelo seu poder, podemos dirigir a Ele a nossa atenção, viver a nossa espiritualidade verdadeira. Pelo poder derramado sobre nós, viver nesse mundo como um farol, vitrais da eternidade, onde a trevas e morte imperam. Ser igreja e receber o poder de Deus, gente, é um portal que se abre no mundo de trevas, onde a luz da eternidade invade e através da nossa vida reflete o poder da graça salvadora de Deus. E o mundo não pode nos vencer pelo poder que Jesus tem derramado sobre nós, nos protegendo pelo poder do seu nome. E pelo poder somos enviados. O Evangelho diz assim, Atos no capítulo 1, versículo 8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Ser igreja é receber o poder da presença do Espírito Santo de Deus, para estar unidos e ser enviados a esse mundo. Ser cristão não é venha para Jesus para você estar imune aos problemas do mundo, às dores do mundo, mas pelo contrário, vai continuar no mundo, mas preservado pelo poder de Deus. E não adianta a gente receber poder se esse poder fica só para nós. Nós somos enviados ao mundo. Isso é uma missa, né? A missa, parte dessa liturgia em que a gente é alimentado, empoderado, perdoados, adoramos, ofertamos, participamos da comunhão, para que daqui a nossa vida invada esse mundo com luz, com graça, com poder, para que a partir dessa mesa o mundo conheça o Senhor através da nossa vida, de como nós nos relacionamos, de como os nossos olhos foram abertos, de como o amor é a nossa marca, porque Cristo nos amou
e a gente tem a missão de revelar essa dimensão plena do amor de Deus. O mundo vai ter pequenas noções do que é amor, um amor de pai, de mãe, de família, de esposo, amar algo que faz, mas o que a igreja é chamada a fazer, a revelar, é algo que ninguém nessa existência pode fazer, revelar o amor de Deus. É só na comunhão, juntamente com todos os santos, que a gente pode compreender qual é a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus, e ser cheio do poder de Deus para ir ao mundo. E essa é a terceira parte, um envio, uma igreja que vive unida, que recebe poder para ser enviada ao mundo. A relação de poder e envio está intimamente ligada à ordenança de Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, diz: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra foi me dada. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses novos discípulos a obedecerem todas as coisas que eu lhes ordenei. E lembre-se disso, eu estou com vocês até o fim dos tempos. Gente, não há dúvidas. A nossa espiritualidade necessariamente é uma experiência de dentro para fora. Poder ir, poder para ir. Proclamar, batizar, ou seja, incluir mais membros nessa família de Deus. Ensinar a ser como Jesus, servindo e amando até o fim, mais de Deus e menos de nós mesmos. E por fim, finalizando, a oração de Paulo, versículo 19, diz assim: que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja dada a Deus por seu grandioso poder que atua em nós. É capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A experiência de ser comunidade e receber poder tem que servir ao propósito de uma adoração que proclama. Jesus também encerra a sua oração por nós assim. João 17, 17. Pai, consagra-os na verdade que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por aqueles que crerão em mim e por meio da mensagem deles. Nesse sentido, o salmo que a gente recitou aqui hoje deve ser o cântico da igreja. O Salmo 96 é um salmo missionário de uma igreja, refletida um pouco na imagem do antigo Israel, que conheceu o verdadeiro Deus, mas que não só conheceu os seus atos salvíficos, eles viviam a partir desses atos salvíficos. É a partir da liberdade que Deus concede a eles, da opressão de Faraó. É a partir do sustento que Deus concede a eles na caminhada do deserto, concedendo alimento, água, sombra, calor quando precisava, que eles vão testemunhar para o mundo como o nosso Deus é grande. E a partir disso, Israel tem a missão de levar essa mensagem ao mundo, de confrontar o status do mundo que não conhece o Deus verdadeiro, porque o que o mundo conhece é a idolatria. A cultura pop, mesmo no mundo antigo, levava à idolatria, sacrifícios de crianças, sacrifícios de tantas outras coisas que a gente via na antiguidade, como a expressão de um sistema que se opõe ao verdadeiro Deus. Israel expressa para a gente, no Salmo 96, o cântico de quem foi liberto, recebeu poder, foi cuidado por Deus, recebeu a atenção amorosa de Deus para viver a missão e ser enviado aos povos da terra para proclamar a salvação do Senhor dia após dia. E é por isso que o Salmo tem que ser o nosso cântico.
A gente precisa ser esse corpo físico de Cristo, cheio de poder de Deus, com um cântico na boca, expressando a nossa vida também como uma forma de proclamação nesse mundo. Que o mundo possa ver a gente como esse povo e família de Deus, vivendo uma espiritualidade comunitária para além desse cultinho aqui. A gente precisa se amar mais, se conhecer mais, curtir mais coisas juntos, viajar juntos, ir ao cinema juntos, ao teatro, ao show juntos, tomar um cafezinho, uma mesa, porque isso aqui só é uma parte do sentido do resto da nossa vida. A gente precisa testemunhar para o mundo uma vida redimida, comunitária, levando ao mundo uma imagem da eternidade. Se você precisasse agora responder para mim uma pergunta que eu fiz para um adolescente essa semana, o que é que Deus tem feito de bom nesse mundo através da sua vida? O que você teria para falar? Eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo e vou ao culto e tomo a Santa Ceia. Só isso. A nossa espiritualidade é muito rica, gente. E é muito bela. E é muito livre, porque a gente pode falar não para o que não presta, ao contrário do mundo que está escravo de tanta bobagem, de tanta podridão, de tanta morte, de tanta coisa destrutiva. Pensa no mundo em trevas e imagina que nós, a nossa comunidade, a nossa união, é um portal da eternidade para esse mundo que precisa de salvação. Que a nossa vida seja tudo isso, para além dessa comodidade de ser crente, de vir à igreja, viver tantas coisinhas pequenas e achar que está tudo resolvido. A gente possa sentir o prazer de outras coisas boas que Deus criou e que também toca a nossa vida e o modo dos nossos pensamentos, mas também que a gente esteja atentos, vigilantes, porque esse mundo quer enganar a gente, quer afastar a gente de viver a graça de Deus e conhecer a plenitude do amor e a dimensão do amor de Deus. Afinal de contas, foi a atenção amorosa de Deus dirigida a nós que nos tirou das trevas e da morte. Vamos orar? Senhor, esse é o momento que a gente encerra esse congresso de espiritualidade, Pai. Entendendo que a nossa vida tem que fornecer respostas para muitas coisas que a gente não é capaz de pensar corriqueiramente. Mas, graças a Deus, esse congresso nos fez refletir algumas dimensões da vida que são tocadas pelo Senhor, são abençoadas pelo Senhor e que a gente nem tinha pensado que se passa por uma espiritualidade cristã. Muito menos que isso, Pai amado, é capaz de revelar a Tua luz ao mundo por meio da nossa vida, Senhor. E a gente começa pedindo perdão, Pai, por todas as vezes que a gente negligenciou o que é a vida de verdade. Toda vez que a gente negligenciou parte da nossa espiritualidade, que comprometeu parte dessa proclamação do amor comunitário, desse poder que recebemos e somos instigados a ir à frente, levar em missão, para trazer mais pessoas para essa grande família, Pai. Pai, molda o nosso coração, transforma a nossa vida, Pai. Senhor, incomoda, Senhor, para a gente sair dessas comodidades. Senhor, abre os nossos olhos para que a gente saia dessa distração, desse entorpecimento que o mundo à nossa volta tem feito conosco, de nos distrair. As tecnologias, as culturas, as mídias sociais, as novas filosofias, outras religiões, são tantas vozes, são tantas coisas, Senhor, que às vezes a gente não consegue, Pai, mas a gente ora pedindo poder do Senhor. Essa oração de Paulo, Pai amado, precisa ser a nossa oração, Senhor, e nós te pedimos, ó Pai, ser conosco. Senhor, a oração de Jesus, ó Pai amado, nos alcança hoje, eu tenho certeza, Pai, e que o nosso coração descanse nessa oração de Jesus, que orou por nós, onde pediu ao Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, para nos guardar com poder pelo Seu nome, para que a gente se mantivesse unidos e a nossa unidade, Pai, revelasse o Senhor ao mundo, como o Senhor veio. Usa a nossa vida, Pai amado, e nos torna cada vez mais essa expressão viva do Teu corpo na terra. Que a gente viva muito mais do que só rituais, muito mais do que rotinas e hábitos religiosos, confissões declaradas ou estrutura
eclesiásticas, que a gente viva o que é ser igreja, povo de Deus, família de Deus, edifício e casa do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.